uma enfermidade, né, que chama alopécia, né? Agora ela ficou mais popularizada, assim, depois que o Will Smith bateu no cara lá no Oscar, né? Porque o cara ficou zoando a mulher dele. A esposa dele, ela tem essa enfermidade, né? Mas mesmo assim, as pessoas, elas não têm muito conhecimento, né? Enfim, é uma enfermidade autoimune. É basicamente, assim, explicando de uma forma bem leiga, assim, para quem não entende, a doença autoimune na verdade, o nosso corpo, ele não reconhece a célula como uma célula boa, ele acha que é uma célula ruim, então ele destrói essa célula. Então é o nosso sistema lutando contra a gente mesmo, né? Então, no meu caso, o que desencadeou, né, a alopécia, que no meu caso até foi a universal, né, que eu perdi todos os pelos do corpo, fiquei sem cílios, sobrancelha, até pelo no braço, meu pelo ainda não voltou assim totalmente, enfim. Essa alopecia universal foi uma questão emocional, né? Na verdade, a gente estava passando por algumas coisas, né? Essa questão do nosso apartamento não sair, e a questão do CD também, né? Querendo ou não, me deixou ansiosa, né? Porque a gente ia fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? Tem toda aquela... Será que vai ficar bom? Será que as pessoas vão gostar, né? Por mais que a gente saiba que a gente está fazendo para Deus, tem essa questão, né? Você tem que apresentar uma coisa minimamente boa ali, né? Porque, né? E também, assim, uma parte que eu falei que foi legal, mas também é uma coisa que agrega muita preocupação, vamos dizer assim, é você também colocar a igreja no CD, né? A gente queria muito, porque, como você falou no começo, nós somos ministros de louvor, a gente não é cantor, né? Então, assim, a parte mais legal do CD é a igreja cantando. Quando você coloca lá no Spotify, você ouve a igreja, pô, isso é muito legal. A igreja local ali cantando as músicas da galera da igreja, então isso foi muito legal, né? Então foram várias coisas ali que aconteceram e a gente ficou morando na minha sogra ali por 10 meses, uma coisa que era para demorar 15 dias ali, então os nossos móveis todos entulhados num quartinho, e eu gosto muito de cozinhar, e não era minha cozinha, não tinha as minhas coisas, enfim, então foi várias privações ali que a gente passou, e desencadeou um estresse muito alto, e começou, assim, logo que a gente mudou para casa da minha sogra, assim, meu cabelo começou a cair, a gente mudou em janeiro, meu cabelo começou a cair severamente, assim, em fevereiro. Ô Gabi, essa doença é uma doença que a pessoa é genética, assim, ela já tem e ela aflora em algum determinado momento? Exatamente isso. Na verdade, assim, a pessoa ela tem uma predisposição. É como se fosse um pavio ali que está apagado. E daí aconteceu alguma coisa, acendeu o pavio, entendeu? Foi isso. Na verdade, já tinha tido alguns episódios de alopécia quando eu prestava vestibular, mas era uma coisa bem pontual, assim, uma ou outra, né, aparece tipo um círculo, assim, sem nada, pelado, assim, né, cai o pelo do cabelo, né. Então já tinha acontecido alguns episódios bem isolados, assim, quando eu prestava vestibular, então eu sabia meio que o que era, assim, sabe, tanto é que quando eu cheguei no dermatologista, né, que é o médico que vai cuidar disso, né, eu falei, olha, eu creio que possa ser isso, porque eu já tive alguns episódios, e ele falou, é isso mesmo, e daí foi uma saga de procurar médicos, né, que poderiam me ajudar a conter aquela queda totalmente acelerada, né, enfim. E eu passei por 8 médicos diferentes, de fevereiro até dezembro, passei por 8 médicos, assim, no começo eu não estava, vamos dizer assim, levando muito a sério, o cabelo estava caindo, mas beleza. Só que na hora que você toma banho... E sai o chumaço. Não, e eu tenho muito cabelo, né? Então, quando eu tomava banho e saía 2 chumaços em cada mão, um em cada mão, assim, ó. Eu ia tomar banho, era um show de terror, assim. E eu falava pro Tom, falei, amor, meu cabelo tá caindo muito. Tá esquisito. O Tom falou, você tá exagerando. Eu falei, amor, tá caindo, tá esquisito. Não tá normal. E eu indo nos médicos, né, pra tentar um tratamento que desse uma segurada. E eu virei cobaia dos médicos, né? Tinha um médico que foi testando tudo que ele sabia, né? Tudo que ele podia. E pode ser que para outras pessoas funcione, né? Cada organismo reage de um jeito a um tratamento, né? Enfim, mas o meu organismo não estava reagindo, né? É uma doença que teoricamente não tem cura. Não tem cura, exatamente. Você vai controlando, né? Você controla, não tem uma cura, tipo assim, tô curado, né? Enfim, e daí teve um dia que eu falei pro Tom, falei, ó, tá esquisito. Ele entrou no banho comigo. Na hora que ele viu, ele falou, Caramba. não tá normal, não. Tem uma coisa muito estranha. E daí isso foi, e olha que como Deus é, né? Deus, ele tem os mistérios dele, né? E a gente tem que entender, né? Eu, como eu falei, tô no Bolo desde 2008. E sempre no final do ano tem a conferência profética, né? Lá em São Paulo. Porque é um evento muito legal da nossa igreja. E meu sonho, assim, era me ministrar nessa conferência, né? Com a nossa banda, né? Tocar
nossa música, enfim, né? Poxa, ia ser muito legal. E neste ano, foi em 2016, foi quando Deus abriu a porta. Esse ano vocês vão ministrar. E eu tava careca quase lá no altar, né? E assim, eu não tinha raspado a cabeça ainda, eu tava com muito pouco cabelo. E aquele telão de LED, meu, na hora que mirasse aqui atrás, ia aparecer tudo. Eu pensei em desistir muitas vezes. Eu quase mandei mensagem pra menina. Naquela semana a Gabi falou, não vou ministrar, não quero mais, tal. E aí a gente não vai. E aí o que aconteceu nesse dia foi, pra mim também foi um divisor, foi né, um de águas, divisor, assim, né? porque o Kevin chamou a Gabi, depois do louvor, quando ele entrou pra pregar, ele chamou a Gabi pra frente e falou que aquela era a noite da graduação dela. E aí, eu, que tava, né, nesse processo com a Gabi já todos esses meses, eu falei, isso, Deus, graças a Deus. Tipo assim, o Senhor tá fazendo alguma coisa, né? Então, foi um respaldo de Deus. Não, eu que tô fazendo isso, né? Isso tá acontecendo com a minha permissão e vai levar vocês para um lugar. Então, quando ele falou aquilo, o Kevin falou aquilo pra Gabi, eu falei, tá bom, Deus, a gente vai continuar até o final e a gente não vai desistir, a gente vai, graças a Deus que a gente não desistiu essa semana de vir e agora a gente vai continuar. E continuamos com isso. Naquele mês, né, era dezembro, depois dessa palavra, Deus acabou falando com a Gabi o seguinte, que quando você é aprovado, ele falou graduação, né, mas quando você é aprovado no vestibular para estudar, o que acontece com o calouro? Raspa a cabeça, trote e raspa a cabeça. E aí, nessa semana, depois do congresso, a Gabi falou assim, eu vou raspar minha cabeça. Foi isso? Foi. Eu tinha tomado a decisão que ia raspar, né? Eu tava com bem pouco cabelo, assim, e daí eu tinha conseguido um agendamento com uma médica muito legal, assim. E na hora que eu sentei na mesa dela, ela falou, ó, posso te dar uma dica? Raspa a sua cabeça, porque assim, tudo o cabelo que tá aí vai cair. Então, se você raspar, pelo menos vai diminuir a ansiedade de você ficar vendo o cabelo cair. Então, você raspa e, meu, Só que vida até então, segue. nenhum médico tinha falado pra ela, raspa porque vai cair tudo. É uma coisa muito difícil pra você falar pra uma mulher, né? Então ela ia segurando com bandana, com boné, e ninguém falava pra ela que ia cair. Então a esperança até aquele ponto era que vai voltar, não vai cair tudo, vai parar de cair. E foi uma cena muito forte. Ela tava no médico com essa médica, que é uma mulher de Deus, assim, incrível. A Gabi sentou na mesa, assim, né? Naquela maca. Ela veio, assim, começou a fazer carinho na cabeça da Gabi. E ela falou, corta porque vai cair tudo. E a Gabi chorando. E eu também, né? Todo mundo chorando. Foi tipo uma sessão de psicólogo, não era nem o dermatologista que tava ali mais. Foi uma cura, ela falou uma coisa que ninguém tinha falado, a coisa mais difícil para se falar, mas ela falou com um jeito e foi muito legal. E aí é a noite da sua graduação, Deus está fazendo isso, Deus está te aprovando, né? Deus está aprovando você durante esse processo. Então é isso, vai raspar a cabeça. Aí juntamos todos, raspou a cabeça, eu raspei a cabeça também. E uau, como a Gabi é forte, né? Ela quis raspar a cabeça, beleza. Até ali, enquanto a gente tava raspando a cabeça, o cabeleireiro foi em casa, alguns amigos próximos, tava tudo bem. Mas no dia seguinte a Gabi não quis sair de casa. No dia seguinte ela não saiu de casa. No outro também não. Porque ela tinha vergonha. Sim. E aí nós tínhamos que ministrar no culto de quinta. Então passou a segunda, a terça, a quarta. Na quinta, vamos pro centro da cidade, vamos comprar uma peruca. Compramos uma peruca, chegamos lá na igreja. Falamos pro pastor, pastor, Deus falou pra cortar, então vamos cortar. E a gente já resolveu também, ó, já compramos uma peruca. Aí o pastor olhou pra gente e falou, se eu fosse você, Gabi, eu não usava. Você não fala sobre identidade, seu CD, as suas músicas não falam sobre identidade? Você vai estar maquiando uma coisa? Tudo bem se você fizer, não tem problema. Ninguém é obrigado, né? A ficar careca. Mas se você não fizer isso, creio que vai vir uma autoridade sobre você. E eu lembro que na mesa eu e a Gabi, o pastor, e eles estavam até de boa, mas eu comecei a chorar. E aí eu falei, pastor, é aí que foi o ponto. Falei, pastor, e se fosse a sua filha? Você ia falar pra ela ficar careca? Aí ele falou assim, se fosse a minha filha, eu ia falar a mesma coisa pra ela e eu ia fazer a mesma coisa. Eu também ia ficar careca junto com ela.
Aí eu falei, puxa, tipo, eu quis falar assim, ah, você não sabe o que eu tô passando, sabe? Mas não, ele mostrou ali um pai mesmo. Ele falou assim, não, pode confiar, é isso que eu faço com os meus filhos. É isso que eu faço com as minhas filhas, né? Aquilo foi a resposta que eu precisava. E aí a Gabi foi pro altar naquele dia para ministrar pela primeira vez. Nem a banda sabia que ela ia aparecer lá careca. Nem a igreja. Até rolou boato que tava com câncer e tudo mais. Mas quando ela subiu para ministrar, ali começou uma nova fase no nosso ministério. 2000 Isso foi 2016, né? 16. E 2017 foi quando a gente gravou o CD, foi em abril, né? Então eu tava careca, porque assim, eu tava fazendo alguns tratamentos, mas não estavam dando resultado, né? Até que eu encontrei a médica que cuida de mim até hoje, né? Ela tava em licença maternidade, eu lembro, na época. E ela só podia me atender em junho, eu lembro. E daí foi quando eu fui nela. E daí cheguei lá também, tipo, chorei bastante, né? Porque é uma coisa que pra mulher é muito difícil, né? Você lidar com a vaidade ali, você lida... Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia mais, né? Porque eu também estava fazendo um tratamento muito agressivo com uma medicação que me inchou muito. Meu rosto era redondo, assim, parecia uma traquinas por causa da medicação, né? Então, assim, era muito difícil. E, enfim, né? E daí essa médica me atendeu, o tratamento começou a dar resultado, glória a Deus, tudo mais. Só que como você mesmo falou, né, é um tratamento, é uma doença que não tem cura, né? Então, mesmo com o tratamento tendo sucesso, meu cabelo voltou 100%, no meio da história, assim, o cabelo voltava a cair. Quando a gente começava a diminuir a medicação, porque tem que diminuir bem gradual, porque senão você tem um piripaque, assim. Começava a diminuir, o cabelo voltava a cair, daí voltava. Daí começava a diminuir, o cabelo voltava, daí voltava. Daí, nisso, o que acontece? Já tinha se passado muitos anos, já estava fazendo tratamento fazia, tipo, 4 anos já. E daí a gente queria muito engravidar. E o tratamento não me permitia engravidar, porque era uma medicação muito forte, que causa má formação no bebê. E a minha médica falava, você não pode engravidar de jeito nenhum tomando esse remédio, de jeito nenhum. Falei, beleza. E daí, quando a gente viu que, mesmo com a medicação, tava caindo o cabelo, a gente falou, quer saber? A gente quer engravidar. A gente vai engravidar. Falei com a minha médica. Falei, olha, a gente não quer mais fazer o tratamento, a gente quer engravidar. Porque eu também já tava com 30 anos, tava com 33 já quase, 32. E daí eu falei, a gente vai abrir mão, né, disso, do cabelo, enfim, daquilo que tô vivendo agora, porque eu quero ter meu filho ou filha, né? Enfim, e eu não vou mais adiar isso. E daí foi quando a gente começou a diminuir a medicação. E quando eu desmamei total assim, a medicação, tinha que esperar mais 2 meses sem nenhum remédio. A gente engravidou no primeiro mês, assim, de tentativa, assim, foi no primeiro mês já engravidamos, graças a Deus. E a gravidez, ela mexe muito com os hormônios, né? E por causa dessa questão hormonal, o cabelo segurou, não caiu. Então, muito pelo contrário, o cabelo começou a crescer, né? Todo mundo fala que a mulher fica com o cabelo bonito na gestação, é por causa dessa questão hormonal. E daí... O cachorro. Uau, uau. Deita aqui. Cadê o cachorrinho? Tá ali. Você quer ir lá? Sim. E daí aconteceu que... Então, por causa da gestação, meu cabelo segurou super, assim, né? E depois que o Joca nasceu, a gente tava esperando cair, né? Bom, vai voltar, vai cair, né? Não tem o que fazer. E daí, realmente, depois da gestação tem uma queda hormonal e tal, o cabelo voltou a cair, caiu bastante. Eu falei, agora eu vou ficar careca. Mas Deus fez um milagre, assim, muito grande, assim, porque após a gestação teve esse período de queda, mas depois estabilizou e aqui estamos. Graças a Deus, assim, E aí foi isso, o CD foi, a Gabi gravou careca, linda, careca, mas foi isso. Então assim, teve muitas lutas, né, pra esse CD, mas era uma certeza, né, que Deus estava fazendo as coisas, então foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito maravilhosa com Deus. A Gabi sempre fala isso, né, quando ela prega e tudo mais. Se ela tivesse que passar tudo de novo para viver o que ela viveu, que nós temos vivido, né, com o ministério, puxa, vale a pena, porque Deus sabe como tratar da gente, Deus sabe como levar a gente de um lugar para o outro, né? E uma coisa muito legal que aconteceu no dia da gravação. Nós gravamos aquele CD sem a iluminação que a gente tinha planejado. Nós não passamos som. Não deu para passar som. Caramba, chegou direto e já... Porque aconteceram tantas coisas no dia que não deu. A Gabi passou mal o dia inteiro da gravação. E aí eu lembro que nós entramos no camarim
prepararam lá um camarim com um monte de comida, todo mundo chegando, todo mundo entrando, né? Parabenizando a Gabi passando mal, ela tinha passado mal, vomitado o dia inteiro. Até pra cantar depois que você vomita é ruim. E aí um intercessor da nossa igreja, ele chegou, a Gabi sempre ministrava descalço. Ela sempre ministra, não sei se vocês separaram, que é uma coisa que Deus falou com ela. Ela pode até falar sobre isso. Esse intercessor tirou os sapatos em frente da Gabi e orou, falou assim, Deus, tira o que ela tá sentindo e deixa que eu sinto. O intercessor pediu isso. Ele começou a passar mal, imediatamente. Aí a Gabi foi, gravou o CD inteiro, demorou mais de uma hora. Esse amigo nosso ficou no camarim passando mal, vomitando. Quando a Gabi terminou a última música, eles ficaram lá mandando fogo descalço, lá no camarim, passando mal. Quando a Gabi cantou a última música, ela fala isso. Quando ela tava cantando a última música, voltou todo o enjoo dela. E aí, mas já era o final. Vai lá pra dentro brincar com o cachorro. E aí os intercessores também ficaram de boa. Mas foi uma coisa sobre uma batalha mesmo, um sobrenatural. Então você vê a batalha em toda essa história, né? Porque até essa história do cabelo, né? Poderia o diabo, e tentou, claro, várias vezes, desanimar para que, eu não vou fazer isso, não vou me expor, não é assim que eu quero, não tô bem para isso agora, não é o momento. Sabe quando você vai fazer alguma coisa que você esperou muito e você fantasiou até, né? Com aquele momento da sua vida. Então você quer estar bem para isso. De repente é um momento, pô, não é agora, ninguém tem clima, que isso, imagina, não. E foi. E foi Deus fazendo todas as coisas, não era a gente, não era do nosso jeito, não era como a gente tinha planejado. Nada tem sido assim até agora, eu acho, sabe? Tudo, mas sempre Deus à frente, e o sobrenatural precisa mover as coisas, né? Porque o que adiantaria fazer tudo quadrado, tudo certinho, sem a presença, o aval, a validação de Deus? Eu tô fazendo isso, né? A condução, isso, essa é a palavra. E é muito legal quando você faz uma coisa sabendo que Deus está te conduzindo, porque daí você não tem medo. E aí o que acontece? O medo, o amor de Deus, né, por você, que lança fora esse medo. E aí você, né? Eu sempre falo isso, o que você faria se você não tivesse medo, né? E Deus sabe, né, como tratar a gente. E foi uma época que Ele tirou o nosso medo, assim. Então isso é o principal, né? Mais do que CD, mais do que música, mais do que ministério. Deus está fazendo uma obra na vida de cada um de nós, né? Mas mais importante do que o resultado que isso vai produzir é o que está acontecendo na gente, né? É o que está acontecendo em nós. Né? Essa é a obra mais importante, não aquilo que vai ser o fruto da obra. A obra mais importante é o nosso processo.